Boa noite. Alessandra, Selenita, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Letícia. Letícia Palma, olá. Aninha. Diário da Manhã, será que é isso? Tudo bem com vocês? Tô verificando aqui as coisas que eu preciso aqui pertinho, a água. Vamos ver. 20 horas em ponto. Boa noite, todo mundo. Vocês me ouvem bem? Hoje eu quero... eu perguntei, né? Eu fiz um videozinho no Stories perguntando como vocês estão aí, essa altura de distanciamento social, né? Vamos usar uns termos aí, quarentena, né? Mas distanciamento social momentâneo. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E dando continuidade, né? Quero dar continuidade no assunto sobre alquimia das bioenergias, mas justamente para falar a respeito do momento atual, né? Porque essa altura do campeonato, provavelmente, né, a gente já está aí vivenciando alguns desafios maiores, né? E aí toda essa parte mental e emocional fica bastante desafiada, né? E aí a gente vai precisar, né? Como eu falei na semana passada, nesse processo da alquimia, né? Filosófica, transformar chumbo em ouro. Como é que a gente faz? O que a gente faz com a gente, né? Nesse momento de desafio maior que a gente tem que enfrentar. Seja num momento como esse, seja na nossa história pessoal. E aí eu fiz um videozinho pro Stories e eu pedi para vocês mandarem, né? Perguntas ou me falarem como é que vocês estão se sentindo aí. Então eu peguei aí tudo que o pessoal me mandou e aí eu vou querer falar um pouquinho a respeito disso. Então vamos ver aqui se o povo tá chegando. 20 horas e 2 minutos. O povo tá chegando. Deixa eu pôr aqui o óculos, senão não enxergo. Fernanda, Vanusa, todo mundo aí. O som tá todo mundo me ouvindo bem, né? Direitinho. Pelo menos aqui me parece que está tudo certo. Apesar de ter muitas lives a essa hora, mas eu acho que tá tudo certinho, né? Então, gente, eu vou começar a falar com vocês a respeito das perguntas, né? Da enquete que eu fiz. E aí, o que mais apareceu aqui, eu até anotei para a gente conversar um pouquinho e ver como que a gente consegue transformar isso, né? Porque de qualquer maneira, pode ser que a gente tenha que ficar nessa condição, né, de distanciamento social por mais um tempo, mesmo que não, que acabe na próxima segunda-feira, né? Então, como que a gente vai retomar, né, a vida? Enfim, muitas pessoas numa energia, né, de medo muito grande com relação não só aos seus, mas às vezes à própria saúde e, né, todos nós estamos expostos e vulneráveis, mas algumas pessoas são mais vulneráveis ainda. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Transformar todo esse chumbo
emocional em ouro, né? Em virtudes que de repente estão sobrecarregadas em nós com toda essa onda, né? De questões inesperadas, digamos assim, para muitos, né? Para todos nós, mas para muitas pessoas. A forma de lidar com isso, né? Algo assim, eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas, né? Falando, nossa, eu jamais imaginaria que isso pudesse acontecer, né? Então, realmente é uma coisa que a gente não estava prevendo, mas se estamos vivenciando, então a gente vai ter que ver como é que a gente faz, né? O que a gente tira de melhor, se desafiando dentro desse processo todo. Então, eu selecionei aqui, escrevi, né, o que as pessoas colocaram a respeito do que estão vivendo a essa altura do campeonato. Então, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês. Eu, óbvio, não vou falar o nome das pessoas, porque eu não quero que ninguém se sinta exposto, né, mas de repente é alguma coisa assim que você também se identifica do que você está sentindo. E aí depois a gente vai partir para algumas orientações terapêuticas, digamos assim, né? Alguns entendimentos e as orientações terapêuticas. Então, assim, irritabilidade apareceu bastante. Inconstância, né? Então, variação de humor. Uma hora a pessoa está tentando lidar bem, outra hora está completamente desesperada. Algumas pessoas até me perguntando se já estão bipolares, então calma, gente, é natural que ocorra todo essa variação, né, de humor também, mas não vamos ser tão dramáticos, né, e jogar a coisa para um diagnóstico muitas vezes que precisa ter uma equipe médica, psiquiatras, fazer algumas análises, então calma, nós temos variação do humor, entre ter variação de humor e ser bipolar tem uma grande diferença. Então, se a gente começar já a entender algumas coisas e não colocar num patamar muito alto, né? Isso que a gente está sentindo, por mais que esteja incomodando essa aflição, eu acho que é bem interessante, né? Porque senão a gente começa também a criar um campo maior bioenergético. Esse campo maior se conecta com o desespero do planeta. Né? Então eu acho que é importante a gente entender isso, né? Dentro de todo esse processo que eu sempre falo da psicanálise, né? da inteligência emocional, é importante a gente ficar no tamanho da nossa aflição, né? E todos nós temos as nossas aflições, então temos variação de humor, isso ocorre muito, mulher tem muito isso também, por conta, mais às vezes, né, mais intenso do que nos homens, por conta da questão hormonal, digamos assim. Deixa eu só afastar isso aqui, parece que tá muito em cima de mim, peraí. Aí a gente precisa entender-se enquanto seres hormonais, né? Confusão mental, pensamentos a mil, descontrolados, saco cheio. Teve uma pessoa, essa eu vou citar o nome, é a Alice, não sei se ela está assistindo, ela falou que tem sentido uma paz, que está em paz, isso eu acho que é bem legal também, né? Porque a gente às vezes começa a achar que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo no desespero, todo mundo enlouquecido. Estamos no mesmo barco, mas como eu já falei, alguns na proa, outros no casco, tem uma grande diferença isso daí também, né? Então, às vezes até entender isso ajuda a gente diminuir a intensidade da nossa reclamação, né? Então a Alice colocou isso, eu achei bem legal, por isso eu tô citando o nome dela. Aí outras pessoas colocaram ansiedade, muita também, dúvida em relação a tudo, dúvida em relação às fases da vida, então não sei se é da vida dela ou da vida que a gente vai ter que enfrentar. Dependência, né? Dependência provavelmente emocional, saudade, vontade de ser livre. Confusão mental, repetiram de novo. A pessoa falou querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que eu sou um só. Então, isso também achei bem interessante. Pessoas que colocaram que estão se isolando mais ainda e aí ficam tristes com isso. Muita ansiedade, medo constante, medo de ficar doente, de estar doente,
né? Então aquela coisa de um espirro, que às vezes é só aquela manifestação natural que a gente tem, né, de espirrar, a pessoa já treme inteira com medo da situação dessa influenza aí. Então, assim, gente, isso é muito comum para todas as pessoas, né? Então, o que, que a gente tem que tentar entender aqui? Então, eu quero começar fazendo a seguinte reflexão com vocês. Irritabilidade, querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ser produtivo, ser mais calmo, ser mais equilibrado. Reflita se isso já fazia parte da sua vida antes dessa pandemia assolar todo o nosso país, todo mundo. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente fica numa ideia completamente distorcida, né, de ser uma pessoa agora neste momento que a gente nunca foi. Então, assim, nossa, eu era muito mega produtiva antes disso tudo acontecer. Agora eu tô fazendo home office, não consegui, tem mais de mês, né? Não consigo me organizar. Tá, ok. Então, você já estava conseguindo fazer esse processo de ser mais produtiva, proativa, calma, segura, tranquilo, né? Teve uma pessoa que colocou aqui também, tá muito entediado, né? Saco cheio, entediado. Então, assim, eu não era assim antes. Então, de repente, né, esse desafio que a gente está vivendo está fazendo com que a gente entre nesse processo de ver como é que a gente está lidando com tudo isso e, sabe assim, jogou meio que um lençol pesado em cima desse brilho todo que estava ocorrendo anteriormente, né? Se a gente fizer, né? Se nós fizermos um pouquinho de exame de consciência e ver, realmente já tem um tempo que eu não estou produtiva, já tem um tempo que eu estou ansiosa, já tem um tempo ou uma vida, gente, que eu nunca dei a menor atenção para a minha saúde mental e emocional. Então, que a gente tem que entender? Que isso que a gente está vivendo agora, né, e que a gente vem vivendo ao longo da vida, né, se já era assim todo descompensado, né, se estávamos descompensados antes desse distanciamento social, a gente tem que entender o seguinte, que tudo isso é resultado, fruto das escolhas que a gente fez anteriormente, né? Então a gente sabotou muito essa ideia de tentar ter um pouco mais de autoconhecimento, sabendo que o autoconhecimento não faz a gente nunca mais sair do eixo, não é isso. Eu costumo sempre dizer, a gente vai aprender a lidar com a vida de uma maneira onde a gente não fique só toda hora se sabotando e saindo do eixo. Então, se eu sei que uma situação me estressa, sair 6 horas da manhã me estressa. Então, se eu posso sair um pouco mais cedo ou mais tarde, então eu tento me organizar para sair fora deste período, né, e não me estressar tanto, seja por conta do transporte coletivo ou do congestionamento, enfim, né? A gente vai criando uma maneira de lidar com todas essas questões de forma mais produtiva, né? Ah, eu não gosto de tal coisa, de tal festa, de tal lugar. Então você se economiza, é o que eu costumo dizer. É o exercício do economize-se, né? Então é importante esse processo. Saber o que me dá potência, o que me tira potência. Já falei disso em outras lives, né? Em outras aulas. Se a gente fica a vida inteira fazendo coisas que nos tira energia, que nos tira potência, que nos desgasta, sem contar tudo que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Que nós somos obrigados na fase adulta a lidar até com coisas que a gente não gosta, né? Que eu vejo muitas pessoas falando, eu não sou obrigada a isso. Não, se a gente trabalha, tem uma profissão, leva a coisa séria, né, procura estruturar uma carreira, muitas vezes a gente é obrigado sim a lidar com gente chata, da cara feia, mal educado, enfim, né, com regras,
um momento para entrar, para sair do trabalho, e coisas para documentos, né, resultados, né, para entregar. Então a gente é obrigado sim. Então a gente já tem que se desconectar um pouco dessa ideia, né, muito infantil, às vezes, que eu não sou obrigada. Não, tem coisas que a gente é sim, não só por viver em sociedade, mas pela maneira como a gente tem que conduzir a vida adulta da gente, né? Então, assim, primeira questão, reconhecer, né? Identificar. Ah, eu era muito produtivo e agora não sou mais? Então, a gente precisa tentar regular essa questão para esse momento atual que está fazendo com que você esteja perdendo esse eixo da tua produtividade, da tua paz, da sua paciência, da sua tranquilidade, né? Do seu entusiasmo com a vida. Então aconteceu uma situação que te tomou de assalto, como a gente costuma dizer, né? Te assustou e caiu como um véu, um manto pesado em cima da gente, e a gente perdeu ali, né, a nossa capacidade de lidar com a questão, né? A virtude meio que deu aquela adormecida, tá um pouco sem força, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessa realidade, olhando, tá, a situação nesse momento é assim, eu sei identificar onde é que está essa virtude, porque eu estava assim há 1 mês e meio atrás, né? Eu estava muito tranquila, eu já era uma pessoa que administrava melhor os meus próprios sentimentos, então já sei onde é que está isso em mim. Agora, se a gente não sabe porque faz muito tempo, ou quem sabe nunca exercitou essa virtude, aí a gente vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Tanto de uma maneira quanto de outra, é muito possível a gente voltar a ter de novo um eixo de equilíbrio para a gente lidar melhor com a situação que a gente está tendo que viver. Só que, para que a gente lide melhor com essa situação que a gente está tendo que viver agora, eu sempre convido, né, na prática terapêutica, no consultório, as pessoas tentarem reconhecer quem é das subpartes que existem em nós, né? Quem é que está mandando neste momento. Então, como assim, Raquel, essas subpartes? Então, você é um ser integral, mas a gente tem subpartes, inclusive psíquicas, dentro da gente, que fazem com que a gente reaja à vida e faça determinadas escolhas. Então, como eu já falei em outros momentos, em outras lives aqui, quando a gente tem um pouco mais de autoconhecimento, a gente começa a ter um pouco mais de autodomínio. E aí a gente começa a fazer escolhas mais conscientes. Eu, né, num estado de mulher madura, escolho desde o que eu vou comer a como eu quero levar minha vida. Escolhas conscientes. Quando eu não estou no meu eixo, né, mais maduro, e não consigo acessar esse eixo mais maduro, existem outras subpartes que começam a tomar atitudes e que fazem com que a gente tenha faça escolhas mais inconscientes, que às vezes acontece assim, putz, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça quando eu fiz isso. Então, você estava em si, estava tudo certinho, corporalmente, fisicamente, mas muitas vezes você estava, nossa, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu respondi daquele jeito, ou quando eu fiz tal coisa. Então, tudo isso demonstra uma falta de autodomínio e autocontrole, que muitas vezes essas subpartes vão fazendo a gente tomar essas atitudes, que são quais, gente? É o nosso eu criança, é o nosso eu inferior, é o nosso eu mascarado. E aí a gente tem também o eu observador e o eu superior, que aí é quando a gente está mais no eixo, né, respondendo de maneira mais madura para a vida. Isso independente da idade que você tenha, tá? Que às vezes você vê um adolescente ou mesmo uma criança com muito mais maturidade do que as pessoas adultas e idosas e velhas, né? Falando com uma propriedade de alma. Então, quando a gente está no eu observador, né, olhando quem é que está mandando aqui,
nessas questões emocionais que me desalinham, né, da minha irritabilidade, do meu desânimo, do meu saco cheio, da minha procrastinação, né? Quando eu consigo, pelo meu eu observador, olhar e falar, ixi, é o meu eu criança que tá aqui, hein? Que tá aqui mandando eu comer doce todo dia. Lembra do doce que eu já falei, né? Por mais que seja gostosinho, um docinho, ou sei lá, que vocês, né, gostam de comer, muitas vezes a gente acaba descontando na comida, mas quando você faz isso, por exemplo, todo dia, né, com esse paladar infantil, é o eu criança que tá mandando. E aí, eu vos pergunto, para quem é casado, tem filho, não é casado, tem filho, ou mesmo não tem filho, nem é casado. Quando uma criança começa a mandar dentro de uma casa, qual que vai ser o resultado disso daí? Né? Então, na psicologia a gente já fala do eu imperador, né? Que é aquela... Desculpa. A gente já fala da criança, síndrome do imperador, que é aquela criança que manda na casa. Então todo mundo é súdito dela ali, seja os pais, os avós, quem chegar é tudo súdito desta criança. Então, normalmente vai dar muito problema, não só naquele núcleo familiar, e essa criança também vai se desenvolvendo, vai se tornar um adolescente e um adulto muito mimado, né? Que bate o pé, né? Que faz birra, que faz picuinha, né? Que faz pirraça, que quer a coisa só do jeito dela, enfim, né? A gente vê que na sociedade a gente tá cheio de pessoas assim também. Então, quando a gente observa que o nosso eu criança está fazendo essas escolhas, a gente precisa falar, opa, peraí, né? Quem é que domina aqui? Né? Até para que de repente eu possa fazer melhores escolhas na própria alimentação. Lembra quando a gente é criança? Normalmente os pais têm que começar a introduzir, né, uma alimentação diferenciada desde o momento que sai do aleitamento materno, enfim, e alimentação com mais qualidade. Agora, quando nem os pais conseguem fazer isso, então já vai todo mundo ali comendo errado, fazendo tudo errado, né? E se torna um hábito, às vezes, a pessoa se alimentar de forma inadequada. Isso vai gerar o quê, gente? Problema na saúde física, né? Então, obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicéridos, tudo alto, né? E muitas vezes por conta dessa alimentação inadequada. Então, quando a gente observa que é o eu criança que está fazendo ali as escolhas, a gente precisa falar, opa, peraí, quem é que manda aqui? Né? Na produtividade, eu não estou conseguindo trabalhar em home office todo dia. Então tem uma criança aí que está só querendo brincar. Tá só, ou eu inferior também, né? Porque o eu inferior traz aquela preguiça, falar, depois eu faço, depois eu vejo, deixa para depois, deixa para depois. Então, assim, tanto eu criança, gente, quanto eu inferior, que são subpartes nossas, elas precisam estar sob o nosso domínio. O eu inferior não tem lado bom, não, né? Ele existe, a gente vai ter que aprender a lidar com ele, não tem como falar, eu acabei com o meu eu inferior. Mentira, né? Então, é um desafio para o resto da nossa vida aqui, pelo menos nesse contexto. A gente tem que aprender a administrá-lo, e ele tem que ficar sob a nossa influência, e não a gente sob a influência dele, né? Desse eu inferior, que faz picuinha, que faz conversinha, que faz fofoca, que faz tudo de ruim, sabe? Aquela parte bem das nossas sombras, assim, né? Nos põe para baixo, compara, critica, faz um inferno na vida da gente, esse eu inferior, né? Então ele tem que estar muito perto da gente, sabe assim? Quando você sai com um cachorro que é mais... como eu posso dizer, agressivo, você tem que sair com ele andando com a guia curta aqui. Não tem que o cachorro te levar para passear. Aliás, nenhum tem que, né? Mas o cachorro que é agressivo, mais ainda, porque ele dá um tranco em você, avança num outro cachorro, avança numa pessoa. Então, esse
esse cachorro mais agressivo tem que andar pertinho. E dependendo da raça, a gente sabe que tem que pôr até focinheira, né, nos bichinhos, tadinho. Mas, enfim, isso também acontece com o nosso eu inferior, né? Então, às vezes a gente tá tão assim, com aquela língua felina, e fala do cabelo do outro, e fala do outro, e fala, e comenta, e critica, e só jogando coisas ruins pro mundo. E aí, bioenergeticamente, quando a gente fica jogando coisas ruins para o mundo, o que a gente vai ter de volta? Flores? Não, coisas ruins também. Ou jogando coisa ruim para você mesmo, quando de manhã você acorda, se olha no espelho e se acha um monstro, né? Ou se acha a pior pessoa do mundo. Então é teu eu inferior que está dominando ali também, né? Fazendo a gente se desconectar da verdadeira autoestima e amor próprio, de falar, tá, eu posso não ser a pessoa mais linda do mundo, mas eu tenho tais valores e qualidades e tenho a minha beleza dentro do meu biotipo. Então, quem está fazendo isso, respondendo dessa maneira, é o nosso eu superior. Por quê? Quando a gente percebe esse tipo de colocação, tipo, ah, depois eu faço. Não, depois não, é agora. Eu sempre falo, o nosso eu superior, quando ele tá no comando, gente, ele vai agir igual a nossa mãe, sabe? A mãe que é certinha, né? Tem umas mães também que acaba deixando os filhos fazerem tudo do jeito que eles querem. Mas aquela mãe que não precisa ser general nem ditadora, mas que é mais firme, que tem energia para falar, opa, peraí, eu tô criando aqui, eu quero criar gente. Quero criar qualquer um, não. Né? Então, pra gente criar pessoas do bem, precisa polir, lapidar bastante, né? Não adianta jogar assim, cria de qualquer jeito. Né? Então, a gente tem que agir do mesmo jeito com a gente. Então, quando a gente fala, né, sobre todos esses aspectos que a essa altura da pandemia, a essa altura do distanciamento social, está incomodando, criando uma aflição muito grande, fazendo a gente variar entre estado de euforia e depressão, né? Estado depressivo, ele pode acontecer, que é uma tristeza, um bode, uma melancolia. A melancolia faz parte da estrutura do ser humano, tá? Quem quer viver sem nenhuma melancolia está completamente enganado de todo o processo existencial aqui na Terra, né? Então, assim, pode perguntar para a pessoa que tem tudo neste mundo, desde beleza a bens materiais, capacidades, possibilidades, pode perguntar. Essa pessoa, hora ou outra, ela se sente extremamente melancólica, às vezes angustiada, mesmo tendo tudo. Pode perguntar para qualquer pessoa. Quem evita isso entra numa euforia e vai usar um monte de coisa para não querer entrar em contato com isso, desde drogas lícitas quanto das ilícitas, né? Para não entrar em contato com esse vazio, tem um buraco existencial, o ser humano tem, né, no nosso desenvolvimento aqui. Isso é assunto para uma outra parte de aula de bioenergias, mas acho que é importante a gente saber, né? Então você pode às vezes perceber que você está bem, que você, por exemplo, né, tá fazendo home office, então tá empregado, hein? Né não? Então tá empregado, já estamos numa fase aí mais diferenciada, né, de algumas pessoas. Tô engordando, né, em casa. Então é porque tá tendo que comer também, né não? Então, opa, sabe assim, gente? Então, de verdade, a gente precisa começar a pensar de uma maneira mais madura, sim. A gente precisa começar a pensar de uma maneira mais madura, sim. Porque às vezes a gente fica só no rasgo. Né? Então, nas minhas aulas, eu costumo às vezes dar um exemplo e mostrar, até no consultório também, eu mostro um papel para a pessoa assim, né? E eu falo, o que você está vendo aqui? A pessoa fala assim, um rasgo, um furo, um buraco. Então, eu já sei aonde que está a visão dessa pessoa, só no que falta. Então, neste momento, a gente pode estar... tô com saudade de abraçar minha mãe, né? Domingo vai ser Dia das Mães, a gente não vai se encontrar, né? Enfim, mas daqui a pouco vai se encontrar, vai se abraçar. Tem gente que já morreu, a mãe já morreu, e aí essa saudade a gente vai ter que administrar também, né?
Ah, tô com saudade de caminhar, né? Eu vi até que uma pessoa postou hoje, uma pessoa nunca fez atividade física, aí na quarentena, um monte de gente na rua tentando se exercitar. Então, assim, quem tá fazendo isso, gente? É o eu criança, é o eu inferior, sabe assim? Eu quero fazer isso agora, né? Então, a gente precisa começar a pensar sobre essas questões, porque essa maneira de deixar esse lado mais do eu criança e do eu inferior mandando e fazendo com que a gente, à altura desse campeonato agora, estejamos assim, vivenciando essa agonia existencial, é muito ruim. A gente precisa identificar e ver o que a gente vai fazer com eles. Então, assim, reconhecer, né? Então eu já dei uma orientação aqui, uma dica interessante. Reconhecer, estava mega power produtivo, de bem com a vida, salve, salve, antes dessa pandemia. Então o véu, caiu aí um véu em cima, a gente já sabe onde é que tá esse lugar, né, de bem com a vida, né, produtivo e com todas as emoções e sentimentos e pensamentos bons. É uma. Segundo, né, segunda opção, não, tenho anos que eu não me exercito, tem anos que eu me alimento mal, desde que eu sou criança eu sou ansiosa. Então, minha gente, então não ia ser diferente agora. De repente ficou um pouco pior, né? Então eu não cuidei da minha saúde mental e emocional, é o momento de cuidar agora. Porque também não vem com eu criança nem eu inferior falando, então já que eu não consegui fazer isso antes, então não vou conseguir fazer mais, porque agora numa situação como essa, ninguém consegue, né? Então não é, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa começar a parar de dar algumas desculpas para a gente mesma e principalmente observar. O eu observador vai ter que analisar o seguinte: essas desculpas que eu tô dando é para quê? Para eu me autodestruir ou para eu crescer? E aí você tem que fazer escolha, gente. Não tem outro caminho. É para me autodestruir. Então eu tenho que fazer um esforço diário para confrontar essa situação em mim. Não tem como, não consigo. Daqui a pouco eu vou falar aqui da terapia floral, né? Que vocês já sabem que eu sempre trabalho também com a terapia floral. Eu vou dar aqui algumas orientações de florais que você pode mandar fazer para tentar ajudar a limpar um pouco esse estado emocional descompensado aí. Mas é importante você entender, não tem floral, não tem terapia nenhuma que vai fazer mudança de chave aqui. Pode encobrir, né? E daqui a pouco você se vê de novo agindo de forma inconsciente e contra você. Então, por isso que eu falo, é importante a gente entender esses processos para que a gente tenha o domínio de tratar com esses processos. Se a gente ficar num processo de se enganar, né, dentro da situação que a gente está vivenciando, aí tudo vai ficar muito pior. Então, assim, mas o que eu faço então, Raquel? Se eu sempre fui ansiosa, se eu sempre fui ansioso, né? Se eu sempre procrastinei, né? Você acha que agora, numa situação como essa, eu vou conseguir mudar isso? E aí vai de você. O que você definir, né? Estabelecer para você. Não, eu quero me transformar. Porque veja bem, gente, é o que eu sempre falo, que eu brinco, né, com vocês nas aulas, quem é meu aluno, né, com os meus pacientes ou nas lives aqui. Quando tá tudo bem, você tá velejando, né, nos mares do Caribe, às vezes você não precisa de transformação de nada ali, né? Agora, no momento da crise, a gente pode sim olhar este momento e fazer um exercício maior, até de autodesafio, para a gente conseguir alcançar o que a gente precisa de transformação. E parar, né, como uma criança, de dar desculpa e falar: não consigo, não é fácil, não é por aí,
é difícil, não é possível, enfim, né? O que que acontece? Muitas vezes, em outros momentos, antes dessa situação toda de distanciamento ocorrer, a gente também vivia falando que não tinha tempo, não é possível, não dá, não é fácil, né? Sempre eu oriento, né, as pessoas terem uma ideia no curso de consultor transpessoal, ter uma ideia mais profunda, né? E entender que quando a gente fala eu não consigo, tem no fundo, lá no inconsciente, às vezes um eu não quero. Então, fica atento a isso também. Toda vez que você repetir para você, eu não consigo isso ou aquilo, pode ter uma relação aí com eu não quero. Por quê, gente? Porque se eu falar eu consigo, vai ter que vir todo um movimento de transformação aí que eu tenho que fazer, né? Transformar, crescer, mudar, evoluir, amadurecer dá trabalho. Então a gente fica às vezes sempre procrastinando todo esse processo também. Então, quando eu digo aqui, né, que dentro dessa série de situações, né, de estar entediado, de estar com a cabeça a mil, de estar com medo de adoecer, de saco cheio, tem gente que sempre viveu de saco cheio, não vai ser agora que vai ficar de saco vazio, né? Então, quando eu vejo essa relação, né, que até agradeço todo mundo, tá, que passou aí o feedback que eu solicitei para a gente criar essa dinâmica aqui, a gente tem que tentar ver que eu quero realmente transformar isso, né? A minha ansiedade, ela vem do quê? Vem do medo. O medo tem por trás ali o quê? Uma controladora que quer que a coisa ocorra do jeito que eu quero que seja, né? Então tá aí a situação mundial mostrando que a vida não é do jeito que a gente quer. Hora ou outra pode ser, mas não o tempo inteiro. E aí a gente vai ter que aprender a se ressignificar disso, sim, e conseguir, de repente, nesse processo todo, crescer de uma maneira tão substanciosa, gente, que de verdade, né? A gente fala 2020 vai ser um ano que daqui para diante ninguém nunca mais vai esquecer. Sim, isso é verdade, mas às vezes nunca mais vai esquecer, não só porque estão perdendo pessoas, né, entes queridos em situação, seja pelo coronavírus ou não, né, que agora está toda uma situação mais complicada, né, quando uma pessoa falece, mas também por a gente ter aquela ideia de que foi o ponto de virada, sabe assim? Para a gente administrar melhor o nosso lado criança, o nosso lado mimado, o nosso lado do eu inferior, né? O nosso lado mascarado, que a vida inteira, às vezes a gente fica fazendo a linha, eu sou mais eu sou mais eu, sou tranquilo, eu sou muito espiritualizada, eu tenho muita fé em Deus. Então, agora é o momento de mostrar essa fé, essa espiritualidade de fato. E aí também, gente, olha, caí na real. Nossa, percebi que eu não tenho essa fé em toda aí, não tenho essa espiritualidade inteira aqui, não. Tá, tudo bem. Sabe o que você tem que fazer? Se acolher nesse processo. Não precisa se detonar, não. Né? Porque é o que eu costumo dizer. Quando você percebe uma qualidade em você, você não tem que sair por aí, eu sou mega isso, sou mega aquilo. Se acolhe isso e fala, nossa, eu tenho essa qualidade. E lapida ela. Lapida para você ficar uma pessoa mega forte do bem dentro disso, desses vários, né? Porque a gente não tem uma qualidade só. Agora, quando a gente percebe também o nosso ponto fraco, não precisa você mesmo se autodetonar, não. Porque aí, você fazendo isso, você já cria um campo de reverberação, tipo uma medusa atraindo críticas e reclamações acerca daquilo que você mesmo está falando, está enxergando em você. Então, não é para fazer a
a pessoa, eu não tenho defeitos. Não, tenho pontos fracos, defeitos, como você queira se chamar. Mas quando você reconhece isso, você não precisa se autodetonar, você tem que fazer o quê? Opa, como é que eu vou trabalhar para administrar isso melhor para a minha vida? São escolhas que a gente precisa fazer, gente, para a gente poder crescer. Não adianta jogar a sujeira debaixo do tapete, que aí é justamente o que acontece agora. Numa situação como essa, né, que o mundo deu um checkmate, seja você que queira dizer, atribui a quem for, não interessa também, né? Deu um checkmate e aí, dentro desse checkmate, você vai fazer o quê? Sentar e chorar? Ou falar, nossa, deixa eu me reinventar, nossa, vai ser difícil, mas eu tô afim, eu tô disposta, eu estou disposto a fazer essa virada, né? Aí entra naquela história que todo mundo fala, gente, eu ouço isso desde que eu sou criancinha e vocês provavelmente também, né? Aquela história, a gente não muda pelo amor, vamos ter que mudar pela dor. Então, não desmerecendo a dor de ninguém, né? A agonia, a aflição, a crise existencial de ninguém neste momento. Mas avalia, gente, avalia muitas vezes se a gente ainda não está numa situação ainda privilegiada perto de tanta gente nessa sociedade. Eu vou falar nessa sociedade da Mãe Terra, tá? Do planeta. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente já fala, opa, peraí, né? A situação da pandemia está ocorrendo, mas eu não necessariamente preciso estar chafurdando no baixo umbral, né? Tô me respingando aqui toda, mas tô de pé, ainda tô conseguindo ficar em pé, ainda tenho perna para ficar em pé, tenho inteligência, tenho possibilidades, né? Então, para de olhar só o que falta, só o rasgo. E aí fala, mas eu não tenho emocionalmente, eu não tô com força para isso, porque realmente às vezes isso pode estar acontecendo, né? A pessoa está exaurida, exausta emocionalmente. Então, eu já vou começar, já são 20 para as 9, gente. Então, eu já vou começar a dar algumas orientações nesse âmbito de medicina vibracional, que eu trabalho com a terapia floral, né? Trabalho com outras técnicas também, mas tenho falado sempre muito aqui de floral. E talvez seja agora o que está mais fácil da pessoa pedir, né? E a farmácia fazer entrega. Se você está se sentindo assim emocionalmente exaurido com todos esses processos, você pode pedir, né? Eu no grupo de WhatsApp lá que eu estou dando algumas orientações, eu dei algumas orientações de florais, né? Mas às vezes nesse momento você está administrando bem ou está administrando para um monte de gente e você está cansado, emocional, física, mental, espiritualmente, tudo cansado, exausto. Então, você pode mandar fazer um rescue com um outro floral chamado Olive. Se escreve Olive, tá? Para ajudar a te trazer de novo uma vitalidade, para você resgatar a tua força e a tua energia para enfrentar o que tiver de ser enfrentado, né? Então, quando eu falo muito do livro A Arte da Guerra, a gente, que é um livro que eu sempre sugiro, né, nas lives para as pessoas lerem, nesse livro fala muito de como a gente vai lidar com uma situação de guerra, né, com o enfrentamento, qualquer coisa, obstáculo que a gente tenha que enfrentar, aí no caso, para a vida moderna. Então, a gente não consegue ir para o front mesmo, enfrentar as situações quando você está completamente exaurido, você está sem força para ficar em pé, né? Fica em pé, mas é um holograma que está assim meio, né? Você não está em si, você não está emocionalmente, você não está bem, né? Então esse rescue com Olive é um floral que pode ajudar você limpar o teu emocional, né? Porque o floral atua nessa parte emocional, tirando esse excesso de congestão emocional, para você de novo, sabe assim, ter aquele fôlego de força
que o seu eu superior traz para você, que é essa nosso lado mais forte. Se você falar assim, eu tô me sentindo uma pessoa muito fraca, muito isso. Sim, você tá vendo todos os defeitos do mundo nessa situação em você, porque você não está conseguindo ser forte como você imaginou que você era. Então você pode agregar a esse floral também um floral chamado Crabby Apple. Depois eu vou deixar na descrição, tá? Do vídeo. Inclusive, os meus vídeos todos estão ficando no canal do YouTube. Depois eu vou falar para vocês também, quem quiser ou rever ou indicar para alguém, tá lá no canal do YouTube também. Então, esse floral, o Rescue, que ajuda a te dar uma alinhada, com o Crabby Apple, que te ajuda a depurar essas emoções que estão ruins, estão assim, sabe assim, ocupando espaço e, sabe, uma verdadeira energia positiva não consegue ancorar, né, dos próprios pensamentos que você tenta manter. E você está se sentindo completamente exaurido, então você põe o Olive. Então, Rescue, Crabby Apple e Olive, né, para fazer essa alquimia emocional, para ancorar um entendimento novo, que não deve ser só o entendimento do que eu não posso conquistar e fazer e ir e acontecer agora, mas do que eu posso tentar transformar neste momento, gente. Então, todo mundo que fica esperando um momento bom, tá, para fazer a transformação de vida, é o que eu tenho visto aí. Ninguém conseguiu. Transformação de vida a gente faz no dia a dia, né? A gente tem que estar disposto a se lapidar, a ficar mais conectado com o nosso eu superior no dia a dia, né? Então, façam contratos, né, com vocês nesse momento, de continuar no propósito quando o distanciamento social acabar, de fazer atividade física, não é? Para fortalecer o sistema respiratório e não ficar tão vulnerável assim, às vezes, né? Para essas questões dos resfriados comuns, que agora, né, nesse período a gente também vai ter bastante contato, né? Fortaleça, né, as suas qualidades, reconheçam os seus pontos fracos, para você conseguir ter essa ideia de falar, putz, isso aqui me tira do sério, eu não lido bem com isso daqui, deixa eu me poupar disso aqui neste momento e fortalecer mais os meus pontos fortes, as minhas qualidades. Porque o que eu vejo, gente, vocês já ouviram falar isso daqui? Uma pessoa com a intenção de maldade, quando a gente fala uma pessoa do mal, ela acorda com essa ideia e ela dorme com essa ideia. Ela não vacila um momento do dia dela. Agora, quem não é do mal, né? Quando a gente está ali num outro propósito de vida, por que a gente se auto-sabota tanto? Por que a gente se abandona tanto? Por que somos tão permissivos com o que não é legal pra gente? Essa é a questão que a gente tem que pensar. Porque, de repente, o que a gente está vivenciando agora é um resultado de tudo que a gente vem plantando, né? Seja socialmente, seja pessoalmente, enfim. Mas não é também para entrar numa questão de meia-culpa e se autoflagelar por conta disso. É só para a gente tomar consciência. E muitas vezes a gente sai um pouco do papel de vítima também, né? Então, vamos aprender a plantar mais situações onde eu me entusiasmo com a vida, para eu não estar tão entediado sempre com tudo, de saco cheio de tudo, de mal com a vida, com tudo, né? Então vamos criar uma dinâmica com a vida, vamos transformar esse chumbo em ouro, pelo amor de Deus, nesse sentido de fazer esse processo mesmo de estar mais direcionado para fazer as questões com a vida, como o povo da maldade tá.
Aí o povo fala assim, nossa, a gente tem uma impressão que no mundo parece que o mal está vencendo. Não é um parece, ele está. Simplesmente por conta disso. Ou a gente está conivente com ele, fazendo a linha não estou vendo, né? Ou a gente não coloca em prática ali todo o bem que a gente quer fazer, que começa em nós, começa em mim. Olhar esta criança aqui tá fazendo estrago na minha alimentação. Então eu vou ter que controlar essa criança, eu vou ter que administrar. Falei até para uma paciente essa semana, não consegue administrar, comeu a caixa de bombom que você compra para comer um por dia? Então não compre. Ai, como assim? Como eu vou viver sem doce? Olha a criança gritando. Ai, que horror. Ai, vou morrer. Substitua, né? Vamos plagiar Bela Gil por uma fruta cristalizada, enfim, alguma coisa, para você diminuir esse excesso de açúcar em você, que tá te deixando toda inflamada, que tá te deixando completamente ansiosa, né? Eu vou achar o nome do livro, eu acho que é... nas próximas lives eu vou falar para vocês. Tem um livro de um pesquisador que fala sobre a energia do açúcar, né? Os malefícios do açúcar branco. Eu não vou lembrar do nome do livro agora, mas eu vou, porque às vezes fala assim, essa Raquel fala umas coisas, não sei de onde ela tira, né? Então tem umas pessoas que falam assim, essa elfa maligna, né? Tira não sei de onde essas coisas, né? Então, tirei da minha cabeça, inventei e vim falar aqui para vocês. Não, gente, tem pesquisas, né, falando a respeito dessa questão. O tempo tá acabando. Então, assim, se eu não sei, eu adoro batata frita, o povo que me conhece sabe, né? Batata frita mesmo, daquele pacote lá, né, que a gente come assim, eu falo que tem tóxico naquilo, né? Tem tóxico naquilo. Você come uma, não consegue comer um só mesmo. Aí assim, não dá pra ficar comendo isso, né? Todo dia. Aí o que você faz? Para de comprar. Você fala, eu vou comprar um pacotão grande e aí eu vou comendo devagarzinho na semana. Mentira, não minta pra si mesmo. Né? O que você faz? Né? O que mamãe fazia? Não vou comprar, porque compra um pacote de bala, ela come tudo num dia só. Então não vou comprar bala, não vou comprar batata frita. Então quem é sua mãe hoje? Quem é que tá no comando aí hoje de adulto? Seu eu superior ou seu eu criança? Que compra, né? E come tudo de uma vez só. E vai mentindo para você mesmo, né? Vai mentindo. Aí, por isso que nessa relação da sombra, a gente odeia quando vê uma pessoa na televisão, um político, alguém mentindo. Você fala, ai, que ódio dessa pessoa. Por quê? Você mente muito pra você também. Gente, não me olha com essa cara, não. A gente mente muito pra gente mesma. Entendeu? E enquanto a gente não tomar consciência disso, você não consegue transformar chumbo em ouro, não. De jeito nenhum. Pode fazer o que for para tentar encobrir o que você sabe de você mesmo, porque a gente sabe. Mesmo que está inconscientizado, tem gente que fala assim, mas será que se eu, de repente, tomar consciência de algumas coisas na psicanálise, não é pior para mim? Não, criatura, você já está vivendo, fazendo escolhas inconscientes acerca disso tudo. Por isso que tua vida vai para um rumo que você nem sabe por que foi. Porque a gente, bioenergeticamente, inclusive, né? Através dessas escolhas, dessas autossabotagens que a gente faz, a gente vai fazendo todo esse processo de, né, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Bacaninha, Zeca Pagodinho, um sambinha, bacana, né? Mas não é assim, não. Não é assim com tudo. Tem coisas, óbvio, né? O que não tem remédio, remediado está. Agora não fica falando isso pra sua vida direto, não, viu? Porque tem muita coisa que tem remédio, e o remédio é a gente ser mais adulto, mais maduro, mais responsável com a gente mesmo. Crescer é isso aí. Não adianta só crescer, ficar com o cabelo branco, crescer para lateral, né?
Não, crescer é assumir responsabilidade acerca de si mesmo, do que eu quero, do que eu não quero, do que talvez eu queira. Não sei, não decidi ainda, né? Mas eu que tenho que estar nas rédeas e é o eu maduro, é o eu superior. Então, por isso que o eu criança é muito legal, muito bacana pra gente jogar. Vamos jogar imaginação? Oh, legal. Vamos pra praia, bater, jogar peteca. Ai, delícia. Mas pro dia a dia resolver certas coisas, o eu criança não pode não. Escolher o que vai comer todo dia, se não tem uma disciplina, também não pode não. De jeito nenhum. Né? Porque aí a gente vai se envenenando, inclusive com as escolhas que a gente faz inconscientemente, que é para deixar, por exemplo, cada vez mais irritado, mais ansioso, mais com medo, mais fora do eixo de todas essas linhas psicoemocionais. E aí fala, ai, olha, não, você viu que eu não dei certo na vida? Porque eu sempre fui muito ansiosa, né? Então, gente, vamos tomar as rédeas? E o eu inferior, hein? Sabotando toda hora. Essa subparte. Então, assim, eu tenho que olhar e trazer perto, junto, cachorro que avança nos outros, né? Dar aquele tranco, não é isso não, né? Essa sociedade de comparação e competição que a gente vive é muito dentro dessa linha do eu inferior aí. E no fim tá todo mundo desesperado. Quando tinha que ir todo dia pro trabalho tava ruim. Agora tá tendo que trabalhar em casa tá ruim também, gente? O que é isso? Né? E aí tem trabalho, e quem já está sem trabalho vai ter que se ressignificar, de repente reinventar aí, tá acabando o tempo, se reinventar aí, né, para ver como é que a gente vai viver no mundo pós-pandemia. Então é bom a gente se fortalecer dentro desse processo, desse entendimento, para a gente transformar chumbo em ouro de verdade, fazer o processo da alquimia das bioenergias, que começa assim, na fase que nós estamos, no processo mental. Somos os seres racionais que habitam esse templo terra, né? Somos os seres racionais da nossa própria vida. Então, para reequilibrar as 7 saúdes e fazer uma relação melhor com 5 templos, a gente precisa fazer esse processo sim. Tá? Então, gente, o tempo está acabando. Deixa eu ver aqui. Então, olha, repetindo: floral, rescue, crab apple e olive, tá? Quem tiver interesse, tem na minha bio o link que você pode baixar um e-book gratuito de florais, com alguns florais. Não foi feito para essa época de pandemia, mas tem algumas dicas interessantes ali. Tem acesso ao curso de floral para você que quer ser seu próprio terapeuta, também tem essa opção. O canal do YouTube também Ser Primordial, tem todo o meu material lá. Se vocês quiserem me indicar para alguém, também agradeço, né? Se vocês acharem interessante o que eu tô falando aqui. E deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Fiquem bem, pensem nessa questão, procurem fazer essa análise de como vocês estão lidando com essas subpartes, com todos esses eus, né, que temos em nós, e vamos fazer aquele processo de fazer a vida acontecer com mais ênfase, com mais comprometimento da gente com a gente mesmo. Na próxima semana, na quarta-feira, eu não vou conseguir fazer a live, que eu vou ter que dar uma aula, mas eu vou passando informações para vocês aí quando será a próxima. Obrigada, gente, pela participação de vocês, muito obrigada mesmo. E vai ter novidades aqui que eu vou deixar também no meu canal em breve, de cursos. Vai ter o Biomovement, né, que eu vou fazer mesmo aqui online, à distância a gente vai fazer. Então, fiquem de olho aí nas próximas informações e obrigada pela participação de vocês. Até! Fiquem bem, hein? Vamos transformar chumbo em ouro, tá? Obrigada, boa noite!